partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Rodrigo, meu querido, graças a Deus, mais um programa Cooperadores da Verdade. Um grande abraço aos nossos irmãos que vão nos acompanhar a partir de agora. Salve Maria! E sabe o que eu estava lembrando agora, Carol? A gente fala aqui, custe o que custar, doa a quem doer. E essa semaninha nós tivemos aqui uma mentirinha do nosso filho, né? E que está de castigo aí por causa da mentirinha. E é interessante a gente colocar esse negócio sempre à tona, né? De falar a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, porque a verdade ela é sempre o melhor caminho, né? Sem dúvida. Às vezes as pessoas ficam elas assim cheias de respeito humano, cheias de tato, né? Pisando em ovos, com medo de falar a verdade, porque a verdade pode magoar as outras pessoas, mas é a verdade com caridade, né? Com caridade, exato. A verdade ela precisa ser dita, ela precisa ser sempre declarada. E é interessante que João Miguel ainda citou assim, eu não falei a verdade porque vocês iam brigar com a gente. Eu fiquei com medo que vocês fossem ficar muito bravos, que vocês fossem brigar comigo. Exatamente. Então, quer dizer, a pena, ela acontece, claro, mas ela é sempre reduzida, né? Quando se diz a verdade, quando se confessa a verdade. E até para nós, né? É sempre muito bom quando você fala a verdade, parece que você tira um peso, né? Então, para que ficar carregando isso? A gente sabe que Satanás é o pai da mentira, né? E nós colocamos muitas informações, temos alimentado todos os dias a nossa página no Facebook, né? facebook.com/oscooperadores, e a gente percebe que nem sempre o que a gente fala agrada as pessoas. Muito pelo contrário. Porque a verdade, ela às vezes, ela é dolorida mesmo, né? Ela é dolorida e faz com que as pessoas... Ela te leva a pensar, né? Te leva a refletir. Mas isso que eles estão falando, poxa, mas isso é a verdade, né? E as pessoas não se dão conta, porque às vezes a gente fala toda semana aqui, né? Verdade, custe o que custar e doa quem doer. Mas sempre dói muito mais na gente, né? Sempre dói muito mais na gente. Parece que antes de você sair falando a verdade, você teve que descobrir a verdade, né? E para descobrir, esse foi um processo doloroso, né? O próprio Evangelho vai nos dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse processo de você ser cativo, de você ser escravo, de você estar acorrentado ao pecado e se libertar, ele não é assim um passe de mágica, não é assim, deu um estalo e agora eu estou livre. Ele é um processo doloroso, né? É um processo de você abandonando os vícios, abandonando os pecados, abandonando aquele homem velho, aquela mulher velha. Isso tudo é doloroso, né? Esse processo de se libertar, esse processo de descobrir a verdade que é o Cristo. Né? O Cristo, ele, claro, é o doce Cristo, né? Nosso Santíssimo Senhor, mas é doloroso abraçar o Cristo, né? Porque abraçar o Cristo é abraçar a cruz, né? É abraçar todo o sofrimento da cruz também, né? Todo o peso da cruz nas costas. Então, é um processo que nos custa muito. Por isso que a gente coloca, custe o que custar, né? E doa a quem doer, que nos custa muito, nos dói muito, somos muito humilhados, somos muito maltratados por dizer a verdade, por estar do lado da verdade. Mas parece que às vezes as pessoas prefeririam ouvir uma mentirinha para ficar uma coisa mais light, né? Tudo bem, assim é mais gostoso, assim é mais tranquilo. Me engana que eu gosto, né? Ou me engana que eu gosto. Fala aquela mentirinha que eu quero escutar, porque daí vai ficar tudo bem, né? Outro dia mesmo nós tivemos uma situação bem desagradável com um tio meu, né? Em que ele veio falar uma coisa e ele queria que eu mentisse pra ele. Ele esperava que eu mentisse. Ele estava assim, Rodrigo, minta pra mim, pra eu ficar feliz. E eu disse, não, a verdade é essa, pau! Aí ele se armou todo e ficou bravo e ficou exaltado e tudo mais.
porque eu falei a verdade, né? A mesma coisa em relação aos vídeos que nós fizemos recentemente sobre o Lutero histórico, né? E falamos a verdade, e os nossos irmãos protestantes ficaram revoltados e nos xingaram bastante, né, e tal, porque falamos a verdade. Então, a verdade, ela sempre é difícil, um processo difícil, mas é o melhor caminho. E eu já falei algumas vezes em outros programas aqui, mas repito, né? Quando nós começamos a namorar, bem lá atrás, lá no comecinho, que nós conversamos sobre a verdade. Falar sempre a verdade. Não tente mostrar ser alguém que você não é. Seja você. Né? Porque se eu tiver que te amar, eu vou te amar do jeito que você é. E não aquele personagem que você constrói para tentar agradar o outro. É, né? Verdade. Acontece muito assim em relação ao João Miguel também, né? De ele ir para a casa da avó, daí ele faz as coisas que agradam a avó. Aí ele vai para casa da outra avó, ele faz as coisas que agradam a outra avó. Aí ele vem aqui para casa e ele faz as coisas que nos agradam. Mas, Miguel, quem você é? Né? Seja você mesmo. E isso eu quero dizer para todos os nossos ouvintes. Quem você é? Pense, reflita. Quem você é? Seja você mesmo. Diga a verdade, né? Custe o que custar. Doa a quem doer. E um grande abraço aqui a todos os nossos irmãos dessa terra de Santa Cruz, que são verdadeiros cooperadores da verdade, que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. É isso aí. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar também por todas aquelas pessoas que ajudam este apostolado, com doações e também por aquelas que ainda vão nos ajudar. E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa belíssima oração atribuída a São Francisco de Assis, que nós sabemos que não é dele, né? Mas que bem que poderia ser, porque eram palavras muito corriqueiras do seu dia a dia. Ele diz, né? Onde houver erro, que eu leve a verdade. E você levar a verdade em si já é um ato de caridade. Tirar a pessoa do erro, tirar a pessoa da ignorância, tirar a pessoa de uma vida de pecado, né? É um ato de caridade. Outro dia, num desses grupos aí no Facebook, um grupo que a foto de capa mostra que é um grupo católico, né? O nome do grupo, que eu não vou dizer aqui, mas mostra que é um grupo católico. E eu achei bem interessante e entrei, comecei a participar do grupo. E nós gravamos recentemente em áudio a novena em honra a Santa Cecília. Inclusive no dia de hoje, o dia que está sendo gravado esse programa, eu não sei quando é que você vai ouvir, né? Mas o dia que está sendo gravado é o dia de Santa Cecília, né? O dia do músico, o dia da música, o dia de Santa Cecília, né? Isso aí. E aí coloquei lá uma propagandinha no grupo da novena de Santa Cecília que nós gravamos. Se você não ouviu ainda, né? Você pode procurar lá no soundcloud.com/oscooperadores e escuta lá os 9 áudios, né, da novena. E alguém comentou
em resposta, né? Geralmente o pessoal comenta um amém. Eu acho até engraçado, né? Porque às vezes a pessoa, né, não poderia comentar alguma coisa mais interessante, mas simplesmente coloca amém. E esse rapaz aí, esse senhor, não sei, comentou dizendo ali que a idolatria não tinha chance ali, não sei o quê. Meu Deus do céu, onde é que esse homem tá? Aí cliquei lá no perfil dele para dar uma olhadinha, era um protestante. E eu me pergunto, o que um protestante está fazendo num grupo católico? A mesma pergunta que eu fiz em relação àqueles vídeos do Lutero que nós gravamos, né? Nós não fomos fazer propaganda dos vídeos lá nas páginas protestantes, nós colocamos apenas na nossa página no Facebook. E eles vieram e bombardearam de comentários assim esdrúxulos, né? E de palavrões, e de xingamentos, e de discurso de ódio mesmo. Mas o que você está fazendo aqui? Né? Então, você não quer ouvir a verdade, você não quer saber a verdade, então desliga. Sai, vai para outro lugar. Né? Os Cooperadores da Verdade têm essa função. Nós temos o canal no YouTube, nós temos o site, nós temos o podcast semanal. Bom, meu amigo, você está ouvindo até aqui, você está com medo de saber a verdade, então sai, desliga. Né? E o pessoal vai atrás de treta mesmo, né? Vai atrás de treta. Eu sou protestante, mas eu vou lá no grupo católico para ficar comentando lá. Meu Deus do céu, tanta coisa importante para fazer, né, meu filho? Mas nós somos os Cooperadores da Verdade, né, Maria Carolina? Isso aí, Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O programa ele é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina. Mesmo quando está doente. Tadinha, tão doentinha que está, né? Já era pra gente ter gravado já há alguns dias. Hoje que ela tá um pouquinho melhorzinha, né? Pouquinho. E esporadicamente nós contamos com a participação de um ilustre cooperador da verdade. Já foi tanta gente legal que já passou por aqui, né? Muito bacana. Tanta gente bacana. E a gente percebe, assim, o entusiasmo das pessoas em virem, né? Sim. De participarem, a alegria com que elas participam. E principalmente assim, depois que acaba, né? Pode contar comigo, hein? Quiser gravar de novo, vamos lá, a gente volta. Eu não tô me convidando, hein? Não tô me convidando, mas, né? Eu tô disponível, quero vir e tal. Então, a vontade que as pessoas têm de cooperar com a verdade, né? De participar realmente. É muito bacana, né? mesmo. Bem, e o programa, até onde a gente sabe, né, Carol? Ele está sendo transmitido por 11 rádios. Já pensou? Muito legal, né? As rádios espalhadas aí em todo o Brasil, né? Quanta gente que tem nos acompanhado no programa, graças a Deus. E hoje o abraço especial vai para a rádio Missão Católica de Garrafão do Norte, na Paraíba. Abraço a todos os ouvintes da Rádio Missão Católica e a todos os nossos irmãos da Paraíba. Paraíba e região também, né? Verdade. Um grande abraço aí para todos, viu? E eu quero mandar um abraço para os nossos ouvintes que nos acompanham, né, pelo site e por todas as outras rádios também que nos retransmitem. E dizer que vocês estão sempre em nossas orações. É verdade, né? é verdade. E se você também tem uma rádio, uma web rádio, né, que está nos ouvindo agora e deseja transmitir esse programa, não precisa pedir autorização. Porque é só tocar o terror. O nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de Santo Padre, não é mesmo? O papa atual a gente sempre chama o Santo Padre. Mas isso não significa que ele seja santo, né? Na história da igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns, muito pelo contrário, não é mesmo? No último programa, nós falamos de São Zeferino. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Calixto I. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Calixto. A igreja comemora no dia 14 de outubro a festa do Papa São Calixto.
Natural de Roma e sucessor de São Zeferino, pertence também a ele ao grêmio dos papas que deram a vida defendendo a fé. Foi escravo de Aurelius Carpoforos, pai da família imperial. Conta-se que Aurelius era cristão e, pelas suas convicções, acabou concedendo a liberdade a Calisto, a quem, inclusive, doou uma soma para que ele pudesse abrir o próprio negócio. Sucede que Calisto, não aproveitando a oportunidade, acabou fracassando, além do que chegou a apropriar-se de certa quantia de Aurelius e, consequentemente, acabou fugindo para Roma, onde acabou sendo capturado e teve de trabalhar para devolver o dinheiro furtado. O pai do imperador, porém, deu-lhe uma segunda chance, determinando a sua libertação. Mesmo assim, Calisto envolveu-se em algumas aventuras desonestas, fazendo com que fosse enviado para a Sardenha, onde passou um bom período submetido a penas forçadas em trabalhos realizados junto às minas. Parece que o Calisto não era flor que se cheire, né? Então. Andou aprontando bastante, teve uma segunda chance, não aproveitou a segunda chance, acabou pecando de novo, errando de novo, mas Deus nos dá muitas chances, né? Muitas. Isso aí. Nessa época reinava o imperador Cômodo e sua esposa Márcia, sendo um período favorável aos cristãos exilados, pois muitos receberam a liberdade, tendo Calisto sido também beneficiado. O Papa Zeferino, então, acabou contratando os serviços de Calisto. Desempenhou-se tão bem nas suas atividades que acabou sendo nomeado secretário e, posteriormente, homem de confiança do Papa. Olha só. Ficou muito famoso pelo empreendimento de grandes feitos administrativos, dentre os quais a organização das catacumbas de Roma, onde estavam depositadas as relíquias dos santos da igreja primitiva. Grande parte destas catacumbas ficaram muito conhecidas e levam o seu nome, que são as famosas catacumbas de São Calixto. Após o martírio de São Zeferino, o clero e o povo de Roma elegeram São Calixto como a pessoa mais preparada para assumir o governo da igreja. Veja que naquela época a forma de escolher o Papa era bem diferente do que nós temos hoje, né? E o que mais me impressionou que ele não era Papa, né? Esse homem não foi padre, aliás. Não. Né? Não começou como religioso ou sacerdote. Exato. Secretário do Papa, homem de confiança do Papa. Aí o Papa é martirizado e o povo confiava tanto nele que disse, não, você é o ideal para assumir o governo da igreja, né? Veja só, né? Como que age o Espírito Santo, né? Que sopra onde quer. Durante o seu pontificado, São Calixto converteu muitos romanos ao cristianismo e curou a vários doentes que padeciam de graves enfermidades. Também defendeu e consolou a muitos cristãos, vítimas de perseguições movidas pelos pagãos. Costumava penitenciar-se com frequência, inclusive chegou a submeter-se a 40 dias consecutivos de jejum. Combateu com constância as heresias adocianistas e modalistas. Assumindo o imperador Alexandre Severo, mandou prender Calixto, o qual foi enviado ao cárcere, onde deixaram-no por muitos dias sem comida e sem bebida. Isso ele já estava acostumado, né? Em silêncio, porém, foi encontrado pelos guardas com um semblante muito tranquilo. Perguntaram-no se tinha fome ou sede após tanto tempo sem água ou comida, e ele respondeu: acostumei o meu corpo a passar dias e semanas sem comer e nem beber, por amor ao meu amigo Jesus Cristo. Que bonito isso, né? Foi no cárcere que, com suas orações, curou a esposa do carcereiro quando ela já agonizava. Por este milagre, o carcereiro deixou-se batizar com toda a sua família, ingressando na santa religião católica. Finalmente, por ordem imperial, São Calixto foi jogado num poço profundo, que foi coberto até a boca com terra e diversos escombros. O Poço de Calixto é um local turístico de Roma e está situado no tribunal do convento de São Calixto, próximo à Basílica
de Santa Maria, em Trastevere, venerado até hoje pelos cristãos. Suas relíquias, porém, descansam no cemitério de Calepódio, em Aurélia. São Calixto I, rogai por nós. E eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso grande amigo Gabriel Calixto, seminarista, né? Carol, conta pro povo como é possível ser sócio dos Cooperadores da Verdade e ajudar com essa obra de evangelização. Então, Raiman, os nossos ouvintes podem apoiar o nosso apostolado com um valor mensal a partir de R$5 no site apoia.se/Os Cooperadores. Funciona como um clube do ouvinte, onde você ajuda a produzirmos conteúdos cada vez melhores e com mais qualidade, e ainda participa de um plano de recompensas. Apoiando com R$5 por mês, cara, R$5, né? Não é nada. Você participa de um grupo especial no WhatsApp. Trata-se de um grupo exclusivo, onde só tem apoiadores, o pessoal das rádios, né? E lá rola muita coisa legal, até mesmo erros de gravação do programa. Isso aí. Apoiando com R$15 mensais, além de participar do grupo no WhatsApp, você ainda recebe todos os meses em seu e-mail uma newsletter muito bacana. São textos inéditos de espiritualidade que não são publicados no site. Apoiando com R$20, você participa do grupo, recebe a newsletter e ainda recebe o link para um programa em áudio especial gravado somente para os apoiadores. Aí sim, hein? Que legal! E são temas sempre inerentes à fé católica, num formato bem diferente do nosso podcast. E apoiando com R$30 por mês ou mais, além disso tudo que já mencionamos, você ainda concorre a diversos brindes que iremos sortear durante o programa Cooperadores da Verdade. Então entra lá, apoia.se/Os Cooperadores. Às vezes tem algumas pessoas que nos relatam, pelo Messenger ali do Facebook, né? Ou, que tem dificuldade com o Apoia-se, né? Que não consegue, que o boleto não chega. Verifica no seu e-mail a caixa de spam, às vezes foi para a caixa de spam, né? Espera 2, 3 dias, se não está chegando, tenta um contato com eles, né? Mas também tem a opção do cartão de crédito, que é muito mais tranquilo pelo cartão, que aí você já paga todo mês, né? Mas de alguma forma você não conseguiu utilizar o Apoia-se, ou como já aconteceu também de algumas pessoas disserem, né, pra gente, mas o Apoia-se, eles ficam com uma porcentagem para eles, tal, eu queria ajudar vocês assim, 100% para vocês. Entra em contato com a gente passa o número da conta também, né? Existem outras formas de você ser sócio do Clube do Ouvinte e ainda assim participar de todo esse plano de recompensas. Então, não pense que porque você está ajudando fora do Apoia-se, né? Porque está fazendo depósito, transferência, ou como tem pessoas que moram aqui na nossa cidade que vêm entregar a contribuição pessoalmente, também fazem parte do plano de recompensas, né? E como o Raiman falou, existem outras formas, né, de ajudar esse nosso projeto de evangelização. Um deles é a nossa vaquinha. A vaquinha é uma forma de conseguirmos comprar um notebook novo para a gravação do programa, que esse que a gente utiliza, ele já é muito velhinho, já está muito baqueado, né? Se você se interessou em ajudar, basta acessar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Pois lá você encontra o link para a vaquinha, o link para o Apoia-se, né? E na vaquinha você tem a opção também de fazer a contribuição ali numa cota única, para a gente poder comprar o notebook novo, e pode ser feita tanto no cartão de crédito como com boleto bancário. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra, de fato, é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé,
assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus fala-nos do fim dos tempos e de como nos devemos encontrar, quando enfim chegar a hora do juízo. Para isto, o Senhor refere-se a 2 acontecimentos marcantes do Antigo Testamento. De um lado, o dilúvio, ocorrido nos dias de Noé, e no outro, a destruição de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Ló, cuja mulher convertera-se numa estátua de sal. Esses 2 episódios nos mostram, em primeiro lugar, a necessidade de nos mantermos sempre alertas e vigilantes, já que não sabemos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem baixará dos céus, rodeados de seus anjos, a fim de premiar os justos e castigar os réprobos. Outro ensinamento contido nessa passagem é a necessidade do desapego do mundo, cuja figura passageira e instável não deve seduzir-nos e prender-nos a ponto de já não esperarmos aquele que há, sim, de voltar para pôr termo à história humana e consumar a renovação de todas as coisas. Veja, Carol, que ele fala muito claramente no Evangelho que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Isso é a realidade da nossa sociedade, né? Nós somos muito parecidos com um formigueiro, né? Ou com uma colmeia de abelhas, né? Em que nós estamos muito ocupados fazendo coisas, trabalhando, construindo, planejando, sonhando, né? Nós fazemos tantos planos, tantos projetos, tantas coisas no nosso dia a dia. Nós pensamos, às vezes, a semana inteira, ou o mês inteiro, ou o que nós vamos fazer no ano que vem. Mas será que estaremos aqui no ano que vem? Será que estaremos aqui na semana que vem? Será que estaremos aqui daqui a 1 hora? Né? Então, a gente planeja, a gente constrói, a gente faz, mas o Filho do Homem pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento e virá como um ladrão, e precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar do lado da verdade, cooperando com a verdade, porque, claro, temos que planejar, temos que construir, temos que fazer, temos que viver, temos que trabalhar, temos que comprar, que vender, né? Que casar. Não podemos ficar parados também de braços cruzados esperando o fim do mundo, né? Mas nós temos que fazer uma coisa sem deixar de lado a outra, né? Vamos viver a nossa vida na sociedade, mas preocupados com o céu, né? Preocupados em levar almas para o céu, preocupados em salvar a nossa alma, a dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa esposa, do nosso marido, enfim, né? Nós temos que estar caminhando para o céu, né? De fé em fé, de morada em morada, né? Para que nós possamos alcançar o nosso objetivo maior, que é de estar prontos, de estar preparados quando o Filho do Homem voltar. E ele pode voltar
a qualquer momento. E quando eu falo em voltar a qualquer momento, não estou falando apenas do juízo final, mas ele pode voltar a qualquer momento para mim, ele pode voltar a qualquer momento para você. Nós não sabemos o dia e a hora que essa vida terrena vai acabar. Como os primeiros cristãos que esperavam a vinda iminente do Senhor, não podemos perder aquele amor e, por assim dizer, aquela saudade, né, com que clamavam: Maranatá. O nosso coração deve, pois, estar apaixonado por este Cristo, ansioso por vê-lo face a face, não mais sob o véu da fé, mas sim a rosto descoberto. A meditação desse tão grande mistério, a versão direta da sagrada e amorosíssima face do nosso Redentor, tem de incendiar a nossa alma, transportá-la de um tal desejo de contemplar aquele que a redimiu, que possamos dizer com São Paulo: desejaria desprender-me, livre deste corpo e das leis, né, que nos inclina ao pecado, para estar com Cristo. É claro que nós não estamos vivendo pensando em morrer, né? A gente não diz assim, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero desprender-me desse corpo, eu quero ir para junto de Cristo, eu quero ir para junto do meu amado agora, né? A gente não pensa dessa forma, a gente, né, planeja a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente quer ter mais filhos, a gente quer ter netos, a gente quer ver os bisnetos, enfim, que Deus nos livre de uma morte súbita, de morrer sem estar preparado para morrer sem estar em estado de graça, né? Morrer, em Deus me livre, estar em pecado grave, né? Mas que existe esse desejo no nosso coração de se encontrar com Jesus, né? Isso é inegável, né? Nós não podemos escolher qual é a hora que nós vamos morrer. Nós não estamos pedindo para morrer agora. Nós sabemos que se estamos vivos é porque Deus tem muitos planos para a nossa vida. Deus tem muitos projetos. Deus não precisa de nós para nada, mas Ele quer precisar, né? Ele quer precisar de nós para evangelizar, para fazer as coisas. Enfim, nós não morremos porque nós temos missões aqui, digamos assim, né? Mas que o desejo, a saudade, né? A saudade que a gente tem na alma de estar junto daquele que nos criou, né? É uma coisa inexplicável, né? Entre a criatura e o Criador, né? De você se jogar nos braços do Pai, dizer assim, estou em casa, né? Então isso é uma coisa que arde, que queima, realmente. Nós não podemos seguir o exemplo lá da mulher de Ló, né? Que, apegada aos falsos amores da sua antiga terra, dissolvida sob fogo e enxofre, tornou-se estátua de sal, né? Que a Virgem Santíssima nos conceda, por sua intercessão, a graça de nada antepormos ao amor de Cristo e de nos encontrarmos ornados de graça e santidade quando de sua vinda gloriosa e derradeira. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, nosso mestre em opressão. E se você ainda não é aluno do Padre Paulo Ricardo, corre lá, se inscreve no site, tem muito conteúdo de formação importantíssimo para quem ama de fato a Igreja Católica. padrepauloricardo.org. E o novo site está lindão, hein? Nós somos os Cooperadores da Verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. E também, como parte desse apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube, youtube.com/oscooperadores. Entra lá, se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, porque tá muito legal mesmo. Toda semana tem vídeo novo, gente. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Que felicidade nas batalhas espirituais! Basta querer saber, sempre combater, para sair certamente vitorioso. Orando com Padre Pio. Todos nós temos batalhas espirituais. É uma luta a vida do homem sobre a terra.
né? Mas como nós encaramos essas batalhas, como nos preparamos para elas e como as enfrentamos é que faz toda a diferença em nossas vidas. Você pode se lamentar, murmurar e viver reclamando com Deus por causa das suas batalhas espirituais, né? Ou pode fazer como o Padre Pio e dizer: que felicidade, né? Nas batalhas espirituais. Que felicidade nas batalhas espirituais, né? Todas as provações que a gente passa, né? Todas as dificuldades que a gente passa, que felicidade, Sim. né? E esses dias eu estava lendo sobre sempre a vida dos santos, né? E tinha uma passagem que dizia assim, que Deus escolhe aquelas almas prediletas dele para sofrerem aqui na Terra. Então, se você passa por muitas provações, por muitas, né, tristezas e coisas assim ruins, sofrimentos mesmo, é porque Deus te ama, né? Você é preferido aos olhos de Deus. Quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Achei muito bonito isso. E enquanto eu li ali, né, essa questão das batalhas espirituais, me lembrou uma amiga nossa que foi para um convento, né? E nessas visitas anuais, não é um convento de clausura, né, que ela foi, e ela veio visitar a família. E quando ela veio, ela comentou, sabe, a respeito dessas batalhas espirituais, que ela estava se, assim, adaptando muito bem e estava tudo certo, mas o mais difícil eram as batalhas espirituais, né? Era realmente domar aqueles instintos, aquelas vontades, e isso é muito importante, né? Eu acredito, a gente vê uma felicidade nessas batalhas espirituais, que nós precisamos lutar, né? Nós não podemos fugir dessas batalhas, simplesmente. Nós precisamos lutar, nós precisamos ter confiança em Cristo, né? E que felicidade mesmo, porque se nós somos provados, nós vencemos essa provação, né? Passamos na prova, mostramos que somos capazes de enfrentar quaisquer obstáculos por amor a Deus e com o amor de Deus. Que felicidade combater o mal, mesmo quando somos criticados, como nós falávamos lá no início, né? Quando somos humilhados, quando somos taxados de fanáticos religiosos, conservadores bitolados, papa-hóstias, ratos de sacristia. E quando ouvimos dos padres que nós só queremos aparecer. Se comungo de joelhos é porque quero aparecer. Se a moça usa véu é porque quer aparecer. Se vou à missa de terno e gravata é porque quero aparecer. Se escrevo no jornal aqui da minha cidade, ou se apresento um programa, um podcast semanal, se faço vídeos para a internet, né? Se falo abertamente as verdades da fé na Igreja Una, Santa e Católica, é porque quero aparecer. Que felicidade, né, Maria Carolina? Que felicidade, amigo ouvinte, nas batalhas espirituais. Que felicidade saber que estamos remando contra a corrente do mundo, a corrente do materialismo, do relativismo religioso, a corrente da dessacralização. Mas basta querer saber combater, nos diz Padre Pio, para sair certamente vitoriosos. Olha que interessante isso, né? Cresce no Brasil e no mundo uma corrente de jovens, leigos, seminaristas e neo-sacerdotes que estão cansados de ver o nosso Senhor ser ofendido em cada Santa Missa, né? Essa corrente de jovens está cansado de ver tantas injustiças, tanto desamor, tanta falta de zelo com a liturgia, né? E esse povo todo que clama pela reforma da reforma, tão sonhada por nosso amado Bento XVI, não tem medo da batalha. Somos cruzados, cavaleiros, guerreiros, homens e mulheres de fé, que estão dispostos a dar a vida por Cristo e sua igreja. Homens e mulheres que não se intimidam diante de um padre ou bispo da TL, que não têm medo de falar a verdade, de botar a boca no trombone, de combater as heresias e exigir missas bem celebradas, sem dançarinas ou palhaços em torno do altar. Que assim seja. Amém.
Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br, em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Aí agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. São como lobos em pele de ovelha. Quem de fato deve aparecer em uma pregação? Jesus ou o pregador? Importa que ele cresça e que eu diminua, disse João Batista, um grande pregador, né? E ele dizia isso a respeito de Jesus. Portanto, é Jesus que deve crescer. Jesus deve aparecer. E o pregador deve diminuir até sumir, né? De nada importa o pregador. O pregador é um mero instrumento de Deus. E olha que João Batista é primo de Jesus, né? Às vezes a gente tem muito dessas coisas de intrigas de família, né? O irmão que inveja o outro irmão, e aí o irmão conquistou um cargo de destaque, está ganhando bem, e você não, e aí você fica assim, poxa, por que ele não eu, né? E João Batista vem dizer que o importante é que ele cresça, meu primo, Jesus, porque ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e eu sou apenas um homem. Né? Então esse reconhecimento de João Batista, quando ele fala que importa que ele cresça ou diminua, já é uma prova concreta da divindade de Jesus, né? E voltando a essa questão, né, do pregador, não precisa saber falar bonito, né, não precisa ser um mestre em oratória, mas precisa ser íntimo de Deus, né, porque é de Deus que nós levamos a palavra, né, precisa estar em comunhão com Deus, ter uma vida de oração. Né? Ele não pode esperar as glórias deste mundo, né, mas a maior honra e glória devem ser para o Senhor. O pregador não pode contar com elogios, com confetes, mas deveria querer receber o desprezo. O pregador deve fazer com que as pessoas se deixem tocar por Cristo, se deixem transformar pelo Senhor e que para o pregador não sobre nada, nem mesmo um muito obrigado por sua pregação. Mas infelizmente não é isso que vemos. Infelizmente o que nós vemos é o famoso show da fé. E às vezes esse show da fé custa caro, né? Às vezes você vai contratar um pregador para dar uma palestra na sua paróquia e ele cobra caro, né? E às vezes você vai contratar um ministério de música para tocar num show de evangelização e eles cobram caro, né? Porque são estrelas, né? Estrelas, padres cantores que vêm arrastando multidões porque se vestem como boyzinhos ou cowboys, com suas calças jeans coladas, camisa aberta, gelzinho no cabelo, né? E pastores pseudo-evangélicos com seus programas de TV que falam bonito para convencer as pessoas a fazerem generosos depósitos bancários. E Jesus, onde é que está? Ah, que coisa mais careta falar de Jesus, não é mesmo? Dizem eles. Um cara que passou por aqui há mais de 2000 anos, deixa ele pra lá. E o mais interessante, né, você pensar assim, a palavra de Jesus é uma palavra fácil? É uma palavra bonita? É uma palavra, né? Não, é uma palavra que sempre vai enfrentar
contradições, sempre vai enfrentar tribulações. Sempre vai trazer a paz inquieta, Sempre, né? Então, não é assim de você ficar desse lado, eu vou falar em nome de Jesus, mas, né, achando que isso tudo vai ser mil maravilhas. Não é, né? Não é. O que esses pregadores, artistas querem é usar Jesus para se promoverem, né? Para aparecerem, para ficar famosos, sei lá, né? Para que todos os reconheçam e os adorem como se fossem deuses, né? Muitos desses pregadores querem que as pessoas pensem que precisam deles para ser salvas, né? Que precisam comprar os discos, ir aos shows, né? Assistir os seus programas e, claro, fazer generosas contribuições financeiras, né? São canalhas, lobos em pele de ovelha, que usam a fé das pessoas para se promoverem e enriquecerem. Mas Jesus logo vai voltar. Maranatá. Para separar o joio do trigo. E aí veremos o que será destes pregadores que buscam a vanglória. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, Carol, pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Redcore Pumpkinstein, para levantar qualquer defunto. As Pumpkins Ale geralmente são cervejas feitas nos Estados Unidos, aproveitando a colheita abundante de abóboras. Costumam ter como ingredientes também alguns temperos característicos usados em doces de abóbora. Nessa versão, a Redcore resolveu usar abóbora cabotiá, cravo, gengibre, noz moscada, canela e pimenta da Jamaica. Nossa! E também trabalharam uma rica base de maltes, incluindo maltes escuros, para acrescentar complexidade e lupulagem americana. Para fermentar, foi optado por uma levedura saison. É uma saison que faz qualquer um voltar à vida. Então a cervejaria é a Redcore de Maringá, no Paraná. Você não encontra essa cerveja em todo o Brasil, né? Mas aqui na nossa região a gente encontra em Blumenau, né? Na cervejaria Blumenau. O estilo da cerveja, então, é uma Pumpkin Ale, ou seja, é uma cerveja feita de abóbora, né? Eu acredito que seja mais comum nos Estados Unidos o início da produção na época do Halloween, né? Porque é abundante de abóboras. A sua graduação alcoólica é 6%. O IBU, né, que é o amargor, é classificado como 34. Temperatura ideal de serviço entre 6 a 10 graus. Ou seja, não é aquela cerveja para você tomar estupidamente gelada, né? E ela está disponível em garrafinhas de 500 ml. Harmoniza com salmão defumado, costela suína defumada e doce de abóbora cristalizado.
Você gosta de doce de abóbora, Carol? Não. Eu também não, né? A minha avó fazia um doce de abóbora e todo mundo elogiava bastante. Eu lembro que a minha irmã, ela chegava a pedir, sabe? A gente viajava para casa da avó, né? Que morava em outro estado. E ela chegava lá e dizia, vó, faz doce de abóbora e tal. E a avó fazia um doce de abóbora cristalizado, assim e tal. E para mim, nunca, né? Mas sabe aquele outro que você compra na lojinha de R$1,99 em forma de coração, assim? Você também não gosta, né? Não. Mas esse eu gosto, esse doce de abóbora. Eu acho a abóbora uma coisa muito sem graça, assim. Se eu soubesse, Vamos ver na cerveja. Eu tinha comprado para acompanhar aqui a cerveja. Mas outro dia você fez um nhoque de abóbora, né? Ah, verdade. Eu acho que foi essa cabotiá, né? Foi a cabotiá. Ficou muito gostoso, ficou mesmo. Bom, né? Bem temperadinho. Uma cor bem bonita também, né? É. E a cor dessa cerveja também ela é muito bonita, né? E a gente percebe que essa cerveja, ela tem umas partículas, como é que eu posso dizer? Uns pedaços uns pedacinhos, mesmo, né? Uns fragmentos aqui a gente vê claramente, não sei se é da abóbora ou se é de algum outro desses condimentos, né? Uma pumpkin ale muito saborosa, né? Com final seco, convidativa ao próximo gole. A levedura saison traz também características fenólicas que combinam em muito com o conjunto. Uma cor surpreendente para o estilo. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Muito boa mesmo, hein? Surpreendente. Que loucura, hein? É assim, ó, a primeira cerveja de abóbora que a gente prova aqui no programa, né? E também, para falar a verdade, a primeira cerveja de abóbora que eu tomei na minha vida, assim. Não, sabe... sente-se um pouco mais declarado aqui a canela, né? Talvez a noz moscada. Não sei se tu conseguiu sentir. Gengibre eu não sinto, Carol. Mas, assim, eu gosto muito de gengibre, né? Eu gosto de colocar gengibre como tempero na comida, sabe? Uma carne, às vezes até um ovo mexido, coloco o gengibre. Eu gosto bastante de colocar gengibre nos sucos. Não consegui sentir o gengibre, mas a noz moscada e essa canela, bem claro mesmo aqui nessa cerveja. Eu gostei bastante dela, assim, que ela é bem encorpada, né? Ela é muito forte. E forte, sim. Muito forte. A cor dela já dá, assim, um medo, né? Porque ela é bem escura mesmo, né? Um gole dela já dá um brilho, né? E ela certamente ela não é filtrada, né? Porque a gente sente mesmo uns pedaços, como você falou. Uns pedaços de abóbora ficam aqui ali. Flutuando aqui no copo, né? Porque ela é bem escura, mas não é assim uma cerveja negra, né? Ela é um pouquinho mais pro marrom, assim, e a gente vê claramente aqui esses pedacinhos flutuando aqui no meio. E essa cervejaria, né, uma cerveja artesanal, a Redcore, ela tem várias outras cervejas também premiadas, né? Sim, muitas várias medalhas. Premiadas, assim, verdade. Muito bacana. Uma outra que eu tomei outro dia, que eu gosto muito, quem sabe a gente traz para tomar aqui no programa, é a Haikyu Parta. A Haikyu Parta também é muito gostosa. A gente, quem sabe, traz para tomar aqui numa outra oportunidade. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre a Inquisição Espanhola. A hora da treta.
Tomás de Torquemada, o homem por trás da lenda. A Inquisição Espanhola é praticamente sinônimo de Tomás de Torquemada. É interessante que um frei que exerceu a função de inquisidor-mor por apenas 13 anos, de 1483 até 1496, tenha marcado tão fortemente a história de uma instituição que existiu por quase 400 anos. Quem era o frei dominicano Torquemada? Um monstro? Um sádico? Um perverso amante da tortura? Na verdade, as evidências históricas apontam para um perfil bem distante disso. Poucos homens na história foram mais cruelmente caricaturizados pela ignorância e malícia do que esse modesto homem de oração, diz William Thomas Walsh. Ao que parece, era um homem gentil, com sincera disposição de, em tudo, imitar Jesus Cristo. Suas numerosas cartas nos permitem ver a sua personalidade, a personalidade de um homem firme, mas sereno e justo. Ele tinha 63 anos quando assumiu o cargo de inquisidor-mor. Antes disso, por 20 anos, foi um exemplar diretor do monastério de Valladolid. Era mais rigoroso consigo próprio do que com seus irmãos subordinados. Nunca comia carne e dormia sobre uma tábua. Os reis católicos doaram a Torquemada grandes somas de dinheiro, mas ele era completamente desapegado. Gastou tudo em obras de caridade, além de construção e reforma de mosteiros. Além de ser incorruptível, procurava garantir que os inquisidores fossem todos íntegros. Ele proibiu os inquisidores e outras pessoas ligadas ao Santo Ofício de receber presentes, sob pena de excomunhão, demissão, restituição e multa em dobro. As boas condições das prisões da Inquisição na Espanha eram, em grande parte, graças à sua influência. Torquemada insistia para que as prisões fossem limpas e bem ventiladas e fazia todos garantir os direitos legais dos acusados. Quando uma pessoa era queimada como herege, todos os seus bens eram confiscados, não restando absolutamente nada de herança para seus filhos. Essa medida de extrema dureza foi amenizada por ninguém mais, ninguém menos do que o terrível Tomás de Torquemada. Olha só. Ele estabeleceu que, caso os filhos do falecido fossem menores de idade, uma parte de sua propriedade seria destinada a eles, e deveria haver um cuidado especial para que sua educação fosse assumida por boas pessoas. Mas não adianta, né? A tia Teteca da escolinha tem um poder de influência imenso, né? E uma capacidade incansável de ensinar os clichês. Torquemada continuará pelos séculos adiante sendo lembrado como um homem cruel. Eu acho até que basta dizer o nome dele para acender uma fogueira, viu? Como mágica. Gente, tem muitas lendas, tem muitas coisas em torno da Inquisição Espanhola. Vamos estudar antes de sair falando besteira por aí, né? E nós queremos parabenizar mais uma vez o site O Catequista por essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordis oculus ad nos converti, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada, Raiman, por mais este programa. Um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos que estão nos ouvindo agora e rezem por nós, rezem por esse apostolado, né? Nós realmente precisamos muito das orações de vocês. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Carol. Obrigado aos nossos queridos ouvintes. Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.